Hoje a gente vai mergulhar numa palavra que carrega uma dualidade bem fascinante: cosmopolita. Como pode uma mesma ideia, a de ser um cidadão global, ser vista como um ideal incrível e ao mesmo tempo se transformar numa acusação perigosa? É essa jornada que vamos explorar agora. Para começar, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta. A ideia de ser um cidadão do mundo, de pertencer a uma grande comunidade humana, soa como algo universalmente bom, não é mesmo? É um ideal que inspira pensadores há séculos. E aqui está a definição mais clássica: cosmopolitismo. Na sua essência, é sobre isso. A humanidade toda unida por valores morais em comum. É uma visão de mundo que sonha em derrubar as barreiras que nos separam. Uma ideia com raízes profundas lá no Iluminismo. E foi justamente no século XVIII que esse ideal ganhou um rosto, um arquétipo, o do viajante iluminista. A peça do Lessing foi, algo realmente revolucionário para a época. Em um tempo de preconceitos gigantescos, ele teve a coragem de colocar no palco um herói judeu que era basicamente a personificação de todas as virtudes do iluminismo. Racional, bondoso e, acima de tudo, um cidadão do mundo. E essa citação da peça mostra isso com uma clareza incrível. O personagem não age por lealdade a um povo ou a uma nação, mas por um senso de dever com a humanidade inteira. O que define ele é sua compaixão universal, e não a sua origem. Agora, vamos dar uma virada bem dramática na nossa história. A gente vai ver como essa mesmíssima imagem, a do judeu viajante, foi completamente distorcida até virar um símbolo do mal. O filme de propaganda Jude Sus fez exatamente isso. Pegou o arquétipo do viajante cosmopolita e virou ele do avesso. Aquilo que antes era uma virtude, a mobilidade e a capacidade de cruzar fronteiras, de repente era retratado como uma grande ameaça à nação. Dá para perceber a inversão? É a mesma frase que poderia descrever o herói de Lessing, só que agora ela é usada para pintar o personagem como alguém sem lealdade, sem raízes, alguém que não pertence a lugar nenhum e que, por isso, é perigoso para todo mundo. Então, o ponto central é este aqui. O ideal do cidadão do mundo foi transformado no estereótipo do cosmopolita sem raízes. É a mesma característica, só que vista por duas lentes completamente opostas. E essa contradição entre o ideal e o preconceito existia até na mente de um dos maiores pensadores do Iluminismo. O mais impressionante aqui é pensar que essa contradição toda vivia dentro da cabeça de um único filósofo. E não era um filósofo qualquer. Immanuel Kant, um dos maiores defensores do cosmopolitismo, que falava em hospitalidade universal, também tinha visões antissemitas profundas, chegando a associar os judeus a um nomadismo que não produzia nada. E é a partir daqui que essa ideia deixa de ser só um conceito filosófico ou um estereótipo cultural para se tornar uma ferramenta de perseguição política, uma ferramenta mortal. Essa linha do tempo mostra uma escalada que dá calafrios. Com o nacionalismo do século XIX, era uma de confiança econômica. Com os nazistas, virou justificativa para genocídio. E mesmo depois da guerra, na União Soviética, cosmopolita sem raízes era uma acusação oficial que podia levar uma pessoa para a prisão ou para a morte. E isso nos mostra o poder, às vezes terrível, que as ideias têm. Um conceito que nasceu como um ideal de fraternidade universal acabou se transformando numa arma letal, com consequências absolutamente devastadoras no mundo real. Essa tensão histórica entre pertencer a um lugar e pertencer ao mundo continua muito presente hoje, e ela é capturada de forma perfeita em uma última reflexão. Basicamente, o poema de Frost fala de dois vizinhos que se encontram todo ano para consertar um muro que os separa. Um deles fica questionando por que o muro precisa estar ali, enquanto o outro só repete uma velha sabedoria que herdou. A cena é uma metáfora perfeita para essa tensão entre o cosmopolitismo e o nacionalismo. E o poema termina com essa frase famosa e tão ambígua: boas cercas fazem bons vizinhos. Será que a gente precisa mesmo de muros para definir quem somos e para manter a paz? Ou será que eles só nos mantêm separados, alimentando a desconfiança que transforma o ideal de cidadão do mundo na acusação de cosmopolitas sem raízes? A questão, como se vê, continua em aberto.